23 do livro do profeta Jeremias, dando assim continuidade à nossa série de mensagens no livro deste profeta. Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 9. Ele já localizou a passagem? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa de suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Eles profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, eu vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. E todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração e não no que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós. Mas quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, um redemoinho tempestou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Eu não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não falei a eles, contudo, profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Eu tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome e dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só engano do seu próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta aos seus companheiros, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas um sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pegam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei e nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. A falsa profecia é um problema recorrente na história do povo de Deus. Não apenas ao longo da história da igreja, não apenas nos nossos tempos, estamos cheios de falsos profetas nos tempos em que vivemos, mas nós vemos pela Escritura e pela passagem que nós lemos aqui, que esse problema é muito antigo. Desde que o povo de Deus se constituiu enquanto tal, pessoas falaram em nome de Deus sem terem sido enviados por Ele.
E esse problema ele permanece até hoje. Um exemplo muito simples, bastante polêmico, mas um exemplo que talvez todos vocês se lembrem. Se vocês lembrarem, nas últimas eleições presidenciais, muitos profetas se levantaram dizendo que o então presidente seria reeleito, que Deus era com ele, que a vitória era certa, com certeza ele iria ganhar. Todos nós sabemos o que aconteceu, mas eu não vi nenhum desses falsos profetas pedirem desculpas ou reconhecerem que profetizaram algo do seu próprio coração, algo que eles desejavam ardentemente, mas que não era da parte de Deus, e Deus não falou e Deus não os enviou. Eles apenas fizeram o povo evangélico passar vergonha por causa das suas falsas profecias. E eu não duvido também que o próprio candidato acreditou nessas falsas profecias. Esse é apenas um exemplo, no âmbito coletivo, de como a falsa profecia existe, continua a existir. No mundo em que nós vivemos, a falsa profecia é mais comum no âmbito individual. Por quê? Porque a nossa sociedade, diferentemente da sociedade no tempo de Israel, ela é mais individualista e egoísta. Eu quero que um profeta me diga com quem eu vou casar. Eu quero que um profeta me diga se eu devo me mudar de cidade, se eu devo aceitar tal emprego. Eu estou pensando em mim mesmo e eu quero um profeta para me dizer a vontade de Deus. As pessoas têm essa perspectiva muitas vezes mais mística. Elas querem, elas buscam. E muitas vezes os falsos profetas estão aí, nesse âmbito da profecia mais, digamos, individual e pessoal. Esse tipo de profecia ele causa menos danos, talvez, do que a profecia de Jeremias, porque se esse falso profeta se equivocar, ele vai estar se equivocando em relação a uma pessoa, a uma família. Agora, no caso que nós lemos aqui, nós temos profetas que profetizavam para uma nação inteira e levavam essa nação para os maus caminhos e causavam a rebelião geral da nação contra Deus. Então, no âmbito coletivo, a falsa profecia tem um potencial ainda mais destrutivo que no âmbito individual. Mas, de qualquer forma, falsa profecia é uma violação gravíssima do mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E essas pessoas, elas estão debaixo do juízo de Deus, se não agora, no futuro. E é isso que o capítulo 23 que nós lemos aqui nos ensina. O capítulo 23 é talvez o capítulo mais incisivo contra a profecia leviana, em toda a Bíblia e em toda a Escritura. E eu falo aqui profecia leviana por quê? Porque no Antigo Testamento não existia o termo falso profeta. E é por isso que no versículo 9, o texto ele começa dizendo acerca dos profetas. Jeremias não está falando para profetas que eram reconhecidos como falso, ou que ele chamava de falso. No Antigo Testamento essa palavra não existia. Ela passou a existir quando depois a Bíblia foi traduzida para o grego, a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, e ali se colocou a palavra falso profeta como um termo explicativo para falar de pessoas que profetizavam em nome de Deus sem terem sido enviadas por Deus. A verdade é que no mundo antigo haviam profetas, e muito possivelmente nós podemos estimar que esse é um dos motivos também pelo qual Jeremias fala de profetas sem dizer que eles eram falsos. É porque essas pessoas elas eram reconhecidas como profetas pela nação e até mesmo pelas autoridades religiosas, e possivelmente algumas dessas pessoas, em algum momento das suas vidas, tenham de fato proclamado a palavra de Deus e tenham sido chamadas por Deus para proclamar a sua palavra. Mas, em determinado ponto, elas se perderam no caminho e elas pararam de falar aquilo que Deus lhes mandou falar para falarem aquilo que o povo de Deus queria ouvir. Eles passaram a falar aquilo que eles desejavam que acontecesse e não mais aquilo que Deus desejava que acontecesse. E quando eles seguiram por esse caminho, um caminho que era mais confortável, um caminho que lhes dava status, um caminho que lhes dava poder político, poder econômico, poder religioso, eles se perderam. Enquanto Jeremias permaneceu firme e fiel proclamando a palavra de Deus, a grande maioria dos profetas do seu tempo preferiu falar aquilo que o rei exigia que eles falassem. E assim, eles profetizavam paz, paz, quando não há paz. Eles profetizavam libertação e prosperidade quando era um tempo de juízo. Eles profetizavam que nenhum mal viria sobre a nação quando a nação estava claramente afrontando a vontade de Deus e estava debaixo do juízo de Deus. E assim, o povo permanecia cada vez mais endurecido no pecado e não se arrependia. A culpa era dos falsos profetas. E por isso, Jeremias derrama a sua indignação, porque, meus irmãos, pensem, se o povo de Judá houvesse se arrependido, talvez a cidade de Jerusalém não tivesse sido destruída.
mas porque o povo deu ouvido à voz de falsos profetas que diziam que haveria paz e que nem o mal sobreviveria sobre a nação, eles não se arrependeram. Jerusalém foi destruída e o próprio templo foi destruído por causa disso. Então vejam vocês, meus irmãos, falsos profetas são as pessoas que induzem o povo a pecar, eles vão sofrer um juízo terrível da parte de Deus por causa disso, por causa da sua arrogância de falar aquilo que eles acham que é verdade, mas que não é verdade, e por induzirem todo o povo a pecar contra Deus. Nós temos que ser duros, meus irmãos. Eu sei que nós somos uma igreja pentecostal, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, estamos dentro de uma tradição carismática pentecostal, na qual acreditamos que o dom da profecia, ele é contemporâneo, ele existe, e muitas vezes existe um medo, né, de criticar os falsos profetas, de criticar a falsa profecia, ou de cobrar pessoas que prometem coisas que não acontecem, com medo de estarmos falando contra alguém que foi chamado pelo Senhor. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. Quem não foi enviado está cometendo um pecado grave e está usando o nome de Deus em vão. E ele está induzindo o povo de Deus a pecar e ele vai sofrer uma condenação. E essa condenação é justa. Ninguém tem o direito de falar em nome de Deus sem ter sido enviado por ele. E nós temos que denunciar e desmascarar os falsos profetas. Eles não devem ter voz no meio do povo de Deus. Por causa deles, o povo de Judá foi destruído. E eles vão ajudar a destruir a igreja contemporânea se continuarem a serem ouvidos. A igreja de Deus deve ter discernimento e deve rejeitar os falsos profetas. Do contrário, ela sofrerá o mesmo juízo que a nação de Judá sofreu há mais de 2.500 anos atrás. O nosso tempo não nos permite analisar o capítulo 23 com detalhes. Mas a mensagem de hoje, nós vamos ter basicamente 3 pontos. O primeiro ponto, e o mais longo, é baseado nessas palavras que nós lemos aqui do capítulo 23. Jeremias fala a respeito dos profetas do seu tempo. Mas nós temos também outros capítulos para expor juntamente com o capítulo 23, nós vamos ver eles por cima, não vamos analisá-los detalhadamente, mas são capítulos que estão relacionados com a temática dos profetas que não profetizam a verdade, e esses capítulos são histórias que ilustram isso. O capítulo 26 nos fala de quando Jeremias pregou a verdade e a reação do povo querendo matá-lo, porque ele falou uma verdade inconveniente para a nação. O capítulo 27 nos vai mostrar Jeremias também mostrando que a mensagem de Deus para o momento era de juízo e que, portanto, os reis não deveriam acreditar nos falsos profetas e adivinhos do seu tempo. E o capítulo 28, por sua vez, ilustra a rebeldia dos falsos profetas contra a mensagem de Jeremias, a tal ponto que Deus também acaba julgando esses falsos profetas pela sua falsa profecia, pela sua rebeldia e por induzir o povo de Deus à rebeldia contra o Senhor. Então, primeiro ponto, o discurso de Jeremias, da parte de Deus, contra os falsos profetas. Segundo ponto, o exemplo de o que acontece quando um profeta prega a palavra de Deus com fidelidade e afronta as autoridades por causa dessa mensagem. E a terceira parte nos mostra o conflito entre o verdadeiro e o falso profeta. Esses os nossos 3 pontos. Agora vamos, então, analisar rapidamente os nossos discursos. Por que Deus estava indignado contra os falsos profetas? A primeira parte do texto que nós lemos aqui, do versículo 9 até o versículo 11, o profeta expressa a sua tristeza e o seu sofrimento. Ele diz: o meu coração está quebrantado dentro de mim. E por quê? Por causa do Senhor e da sua santa palavra. O profeta tem consciência de que falar a palavra de Deus é um ministério, é uma vocação, é um privilégio, mas é algo também muito sério. É algo que tem que ser encarado com seriedade e que, portanto, ele não pode distorcer as palavras do Senhor conforme os seus desejos. Ele tem que falar isso com seriedade, ele tem que falar o que Deus mandou. Mas o que ele está vendo acontecer no povo de Israel não é isso. Ele está vendo que as santas palavras de Deus estão sendo distorcidas por pessoas que dizem que foram enviadas por Deus, mas não foram. E toda a terra, portanto, está cheia de adúlteros e chora. Ou seja, a degradação geral da nação reflete isso, reflete a falsa profecia, reflete a distorção do ensino. E até mesmo o profeta e o sacerdote, eles não seguem as palavras do Senhor, mas eles se desviaram dessas palavras. E por isso toda a nação sofre. E aí então, Jeremias compara os profetas de Samaria. Samaria era parte do reino do norte, que havia se dividido, se separado do reino de Judá, e eles não mais adoravam em Jerusalém. O reino de Samaria, ele havia na época de Jeremias, havia já sido destruído como juízo de Deus. E por que ele havia sido destruído, o reino de Samaria? Porque os seus profetas profetizavam em nome de Baal, de um falso Deus. Eles negavam o único Deus verdadeiro e fizeram todo o povo praticar a idolatria. E Deus diz: olha, esses profetas de Samaria, né, eles fizeram loucura.
eles profetizaram em nome de um falso Deus. Eles são loucos, eles conduziram aquela nação à destruição, e vocês sabem disso. Foi terrível o que eles fez. Mas tem uma coisa, verso 14, nos profetas de Jerusalém eu vejo uma coisa horrenda, e a palavra horrenda aqui é para ser pior do que a palavra loucura. Dizendo, olha, aqueles profetas lá profetizavam em nome de um ídolo, mas vocês fazem coisa pior. Vocês usam o meu nome para conduzir o povo ao pecado. Vocês dizem que falam no meu nome para fazer o meu povo pecar da mesma maneira que os profetas de Baal faziam com o povo de Samaria. Só que é o seguinte, os profetas de Baal falavam em nome de um Deus falso. Então, eu não tinha nada a ver com isso. Mas vocês falam em meu nome e justificam o pecado do povo em meu nome. Vocês estão fazendo algo muito pior e algo muito mais grave. Então, o que vocês estão fazendo é algo horrendo. Vocês têm uma vida imoral, praticam adultérios, andam com falsidade, vocês são desonestos, são bandidos, vocês não são pessoas sérias, vocês não têm um padrão moral de um profeta. Algo bem comum hoje, né? Pessoas que se proclamam profetas, que são conhecidos, são ricos, se enchem de dinheiro, explorando as pessoas, tirando dinheiro das pessoas, né? E tem uma vida imoral, que cedo ou tarde aparece essa vida imoral deles. Isso acontecia lá no passado também, não é novidade. Mas vocês andam em falsidade, cometem adultério e fortalecem as mãos dos malfeitores. Vocês veem alguém fazendo mal, vocês veem alguém praticando a injustiça, e aí vocês dizem, está tudo bem, pode continuar assim. Não, mas Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te dar vitória, segue esse caminho, continua assim. Vocês fortalecem essas pessoas. Vocês, ao invés de levá-las ao arrependimento, vocês dizem que está certa a conduta delas. Vocês não as chamam ao arrependimento para que se converta cada um da sua maldade. Sabe o que acontece? Por vocês fazerem isso, o povo acredita em vocês e Jerusalém se tornou como Sodoma e Gomorra. Vocês sabem, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do seu pecado, por causa da sua impiedade, inclusive o pecado sexual que era praticado lá, gravíssimo, a cidade foi destruída. E os profetas que falavam em nome de Deus estavam fazendo isso com Jerusalém. A cidade, o povo se entregava à imoralidade, à perversidade, à maldade, à injustiça, porque os profetas diziam que estava tudo bem, eles justificavam o pecado ao invés de levá-los ao arrependimento. E aqui está uma das principais marcas do profeta que não foi enviado por Deus, ou do falso profeta, se assim preferirem. Eles não conduzem o povo ao arrependimento. Eles não proclamam a mensagem de Deus que denuncia os pecados, mas eles vão dizer, está tudo bem. Paz, paz, quando não há paz. A característica marcante dos falsos profetas nos tempos de Jeremias, e que também se reflete hoje nos nossos tempos. E por causa disso, Deus então profere as suas palavras. Assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Ou seja, eles serão castigados. Deus está vendo e Ele não vai deixar que as coisas se permaneçam assim. Ele não vai deixar que esses perversos, que esses ímpios se fortaleçam e cresçam e prosperem às custas da maldade do povo, às custas da decadência do seu povo. Eles serão castigados. Os profetas enchem de vãs esperanças e falam visões do seu coração que não vêm da boca do Senhor. Aqui está o erro fundamental. O erro fundamental do profeta. O profeta, às vezes, ele se ilude. Ele pensa que a mensagem que ele tem vem de Deus. Mas, na verdade, ela é do seu próprio coração enganoso. Ele confunde sua convicção, a convicção de ideias que ele tem, suas ideologias, ele confunde isso como uma palavra da parte de Deus. Ele sente, e aqui o perigo dessa subjetividade de sentir, não, Deus está falando comigo, não, eu estou sentindo no meu coração, e é assim. E aí ele arrogantemente diz que foi Deus que falou, porque ele sente no seu coração, ele sente que Deus está falando, ele imagina que Deus está falando, ele fala algo do seu próprio coração. E lembre-se, algumas semanas atrás, Jeremias, nós pregamos sobre Jeremias, falando sobre o coração enganoso. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem segue o seu coração de forma crítica, inevitavelmente está sendo conduzido para o pecado e para a corrupção. O nosso coração nos engana, meus irmãos. Ele nos engana, e não engana apenas o povo, mas os próprios profetas, os próprios líderes religiosos, se não se cuidarem, eles também serão enganados pelo seu próprio coração. E é isso que estava acontecendo com os profetas. Eles falavam aquilo que eles sentiam, que eles queriam que acontecesse, que eles desejavam. E quem não desejaria paz e prosperidade para Jerusalém? Que o templo de Deus permanecesse lá, e que os povos da terra fossem cultuar a Deus naquele lugar, e que o nome de Deus fosse glorificado com a prosperidade de Judá. Quem não desejaria isso?
Mas ao desejarem isso ardentemente, eles ignoravam o fato de que o povo estava em pecado e de que o tempo de Deus era um tempo de juízo e não um tempo de paz e prosperidade. E que se o povo não se arrependesse, Deus cumpriria as maldições da sua aliança sobre aquela nação. Os falsos profetas, eles viam parte da mensagem de Deus, mas ignoravam a outra parte da mensagem. Eles pensavam, Jerusalém não será destruída, porque é onde Deus habita. A palavra de Deus garante, que Deus está lá habitando. Então, como Jerusalém seria destruída? Como o templo seria destruído? Isso é impossível. Mas eles esqueciam que na aliança que Deus fez com Israel, lá no livro de Deuteronômio, havia também uma promessa de bênção e maldição. E se o povo não se conduzisse nos caminhos do Senhor, aquela terra seria destruída, aquela cidade seria destruída, aquele templo seria destruído. Essa aliança, portanto, ela era condicional. Eles ignoravam essas verdades e se agarravam à meia-verdade de que Jerusalém era a cidade de Deus e imaginavam que ela seria inexpugnável, independentemente da conduta do povo. Eles queriam acreditar nisso e proclamavam isso como se fosse uma mensagem da parte de Deus. Paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós. Continuem assim, porque vocês são povo de Deus. Deus já os abençoou. O templo está aqui. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Como que vai vir algum mal sobre nós? Eles falam, e o povo, evidentemente, quer ouvir essa mensagem. Quem não gostaria de ouvir? Há um tempo de prosperidade para a nossa nação. Agora Deus vai nos abençoar. Nós temos um líder que fala em nome de Deus aqui. Ele crê em Deus. Agora o país vai prosperar. Agora vai para frente. Tudo vai estar certo, tudo vai correr bem. Era isso que a gente precisava, ter aqui o culto no templo, uma autoridade que diga que serve a Deus, e nós aqui viemos aqui oferecendo sacrifícios e está tudo bem, e a nossa nação vai para frente, vai prosperar. Quem não gostaria de acreditar nessa mensagem, mas não era essa a mensagem de Deus? E assim o povo cada vez mais permanecia e se fechava no seu próprio pecado. Mas então, nos versos finais aqui do capítulo 3, Deus vai dizer, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração e cuidam de fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro? E aqui ele fala inclusive dos sonhadores de sonhos, que sonham e só porque ele sonhou ele já imagina que foi Deus que deu aquele sonho. Não, eu sonhei. Inclusive ele fala de forma irônica. Ele diz, sonhei. Proclamam mentiras em meu nome dizendo, sonhei. Mas nem todo sonho vem do Senhor também. Nem todo sonho é revelação da parte de Deus. E esses sonhos que eles estavam tendo aparentemente eram apenas confirmações do seu coração enganoso. E novamente levavam o povo a errar o seu caminho, a continuar no pecado. Mas Deus vai dizer, o que eu tenho a palha com trigo? Ou seja, o sonho desses profetas era palha, mas o trigo era a palavra de Deus, é o que Deus falou. E ele pergunta, quem entrou no meu conselho? Ou seja, esses profetas, por acaso eles falaram comigo? Eles ouviram a minha palavra? Eles sabem o que eu estou pensando para dizer que eu falei o que eles estão dizendo? Alguém teve essa experiência? Bom, Jeremias teve, Jeremias recebia essas mensagens direto de Deus. Mas essas pessoas não estavam recebendo, mas estavam dizendo que estavam recebendo. Elas achavam que aqueles sonhos eram revelações da parte de Deus, e não eram. Eles estavam enganados. E aí, na sua arrogância, diziam que aquilo era da parte de Deus. Mas, o que Deus diz a respeito disso? Ele fala 3 vezes, eis que estou contra, eis que estou contra, eis que estão contra. E essas 3 advertências nos falam dos problemas, portanto, da falsa profecia, os problemas fundamentais dessas falsas profecias. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. É engraçado isso, mas sabe o que estava acontecendo? Plágio. Os profetas, alguém dizia que Deus falou uma coisa, aí vinha outra pessoa, que também era profeta, e pegava as palavras daquela pessoa e dizia, Deus disse isso. E aí se criava toda uma rede de falsos profetas papagaiando a mesma coisa. Eles, cada um pegando as palavras dos outros e dizendo que essas palavras eram de Deus. Eles se plagiavam uns aos outros e Deus nunca falou absolutamente nada daquilo que eles estavam falando. Só que como um ficava repetindo o que o outro falava, se criava toda uma cultura, uma ideologia em torno daquilo que esses falsos profetas estavam proclamando. E Deus diz, estou contra esses falsos profetas, esses profetas que ficam simplesmente papagaiando o que o outro fala, mas não ouvem aquilo que eu falei efetivamente.
A segunda advertência: eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. E ele diz, aqui nós já falamos sobre isso, né? A essência da falsa profecia era essa. Não era nem que o diabo tinha enviado ele ou coisa parecida. Na verdade, ele simplesmente falava aquilo que ele achava que era certo, aquilo que ele gostava, aquilo que ele estava sentindo no momento, alguma sensação subjetiva, algum desejo que ele tinha para a nação, e proclamava isso como se fosse palavra de Deus, e ele dizia, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, mas o Senhor não disse. Então Deus diz, eu estou contra esses profetas que dizem que eu disse algo e eu não disse. Isso é gravíssimo, dizer que o Senhor falou uma coisa que ele não disse. E é um cuidado, inclusive, que os pregadores têm que ter na hora de pregar a palavra de Deus, porque pregar a palavra de Deus também não deixa de ser uma forma de profecia. Nós temos que ter muito cuidado com as convicções que nós temos a respeito do que a palavra de Deus está dizendo, para evitarmos que uma interpretação distorcida da nossa parte faça com que Deus diga algo que ele não disse. É importante ter esse cuidado. Mas mais ainda, pior ainda, é dizer que recebeu uma revelação sobrenatural e não recebeu. E, portanto, eis que estou contra essas pessoas que falam assim. E, por fim, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com suas próprias mentiras e leviandades, e fazem errar o meu povo, porque eu não lhes enviei e nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram ao meu povo, diz o Senhor. Aqueles, então, que se baseiam nos seus sonhos, mas não foram enviados, não receberam mensagem nenhuma da parte de Deus, e com isso eles ensinam mentiras e fazem o povo, fazem a nação errar. Deus está contra eles. Em algum momento ele derramará a sua ira sobre esses falsos profetas. Esses falsos profetas, eles viviam todos em torno do templo. E lá no templo eles ensinavam o povo. Falavam o que o povo queria ouvir. Falavam o que o rei, que era um rei perverso, Joaquim, falavam o que esse rei queria ouvir. E assim eles mantinham suas posições, seu status, seus salários, suas vidas boas, sustentados pelo templo, sustentados pelo povo, sustentados pelo rei. Mas Deus está contra esses falsos profetas e em algum momento essa vida deles vai acabar. Em algum momento o juízo virá. E nesse sentido, a continuação do capítulo até o seu final, Deus fala também a respeito da maneira como o povo reagia à profecia dos verdadeiros profetas, como o caso de Jeremias. Porque Jeremias, vocês já há semanas estão ouvindo as nossas pregações, né? As pregações de Jeremias são paulada atrás de paulada. Eu estou contra o povo, eu vou contra o povo. A denúncia do pecado, denúncia do pecado, denúncia do pecado. A queixa de Deus contra os pecados do povo, o chamado ao arrependimento. Jeremias fazia isso há mais de 20 anos na nação de Judá. Chegou a tal ponto que o povo se cansou e dizia, vem aquele profeta, qual é a mensagem ruim que ele está trazendo da parte de Deus? Onde foi que a gente errou? E aí o povo criou uma expressão irônica para se referir às profecias de Jeremias. Eles diziam, qual é a sentença pesada do Senhor? É o que nos diz o verso 33. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Era uma espécie de deboche de Jeremias. Ô Jeremias, me diz aí, qual é a desgraça que tu tem para nós aí? Me diz aí qual é a desgraça que vai vir sobre nós amanhã? Ô Jeremias, me diz aí quão perverso eu sou. O povo falava num tom pejorativo, como se Deus só tivesse coisas ruins para trazer. E aí Deus se indigna também com essa postura irreverente do povo. E a resposta de Deus, ele usa essas palavras, inclusive, para responder ao povo. Quando vocês perguntarem qual é a sentença pesada do Senhor, então, Jeremias, tu lhes dirás, vós sois o peso e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Ou seja, qual é a notícia ruim? E a resposta de Deus, vocês são o que está ruim e eu vou descartar vocês. E parem de falar dessa maneira. Deus vai dizer nos versículos seguintes, quanto ao profeta, ao sacerdote, ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes direis a cada um seu companheiro e cada um a seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor? Ou seja, o povo deveria parar de dizer, vamos lá ouvir as desgraças que Deus está profetizando para nós, parar de se referir dessa maneira pejorativa e dizer com humildade o que Deus tem falado para nós. É assim que eles devem se dirigir ao profeta, ao verdadeiro profeta que é Jeremias, e não daquela maneira irreverente e pejorativa. E nunca mais fareis menção dessa expressão, sentença pesada do Senhor. E aí Deus proíbe o povo de Judá de usar essa expressão, de ser irônico.
Mas ele diz: mas por que vocês dizem, sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor, porque dizeis essa palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-os eu proibido de dizer essa palavra, por isso eu levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. Porque vocês são irreverentes, porque vocês não levam a sério a profecia, eu vou arrojar vocês daqui e vou botar uma vergonha eterna sobre vocês. E essa profecia, meus irmãos, ela se cumpriu, porque até hoje, 2.500 anos depois, nós lemos o livro de Jeremias e nos lembramos dessa vergonha, dessa destruição vergonhosa que Jerusalém sofreu por causa da rebeldia do seu povo. E pensamos no povo daquela época e pensamos: que povo duro, que povo que não se arrependia dos seus pecados. A profecia, portanto, se cumpriu. Os versículos 26, eu vou mencionar os de passagem aqui, 26 a 28, eles nos ilustram, portanto, o conflito de Jeremias com os falsos profetas. Em primeiro lugar, o capítulo 26 é novamente, o profeta aqui relata o que aconteceu quando ele foi pregar no templo. Lá no capítulo 7, nós fizemos uma mensagem que eu mesmo preguei sobre a mensagem de Jeremias, o discurso, o conteúdo dessa mensagem. Jeremias disse que o povo deveria se arrepender, emendar os seus caminhos, e assim Deus não destruiria aquela casa. E que não adianta eles irem no templo e ficar clamando: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Deus não vai proteger a nação só porque eles têm uma crença supersticiosa no templo. E, portanto, o povo deve se arrepender. Esse foi o discurso, nós pregamos sobre isso quando falamos do capítulo 7. Aqui, essa história é contada mais uma vez, mas a ênfase não é o discurso de Jeremias ou a pregação, mas sim a reação do povo. E o que acontece quando Jeremias prega essa mensagem? O povo se levanta contra Jeremias e diz: você será morto. Por quê? Porque você está profetizando contra esta cidade que é santa e contra este templo que é a morada de Deus. Se Deus mora aqui, como tu vai dizer que isso aqui vai se tornar um monte de ruínas? Você está blasfemando contra Deus. E o povo leva Jeremias para os portões do templo e todo o povo se reúne e os príncipes e as lideranças ali se reúnem para julgar Jeremias. E em sua defesa, o que o profeta diz? Ele diz: eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando dentro da linha daquilo que Deus já revelou na sua palavra, na Escritura. Nós lemos lá, a Escritura nos diz que se nós obedecermos e permanecermos fiéis ao Senhor, Ele nos abençoará. Mas ela também nos diz que Ele nos destruirá e nos tirará para fora dessas terras, se não o obedecermos. Eu simplesmente fiz isso. Eu não estou proclamando uma mensagem contra o templo ou contra a cidade. Eu bem que gostaria que a cidade não fosse destruída, mas a verdade é que Deus me mandou dizer isso. O povo, se não se arrepender, ele será destruído. E a grande ironia, as pessoas que se insurgiram contra Jeremias foram quem? O versículo 7 nos diz: os sacerdotes e os profetas. Os profetas se levantaram contra Jeremias e o acusaram de ser um blasfemo e um falso profeta. Os falsos profetas, é isso que acontece. Quando o profeta verdadeiro proclama a palavra do Senhor, os falsos profetas se levantam contra ele. A tal ponto, inclusive, de quererem matar Jeremias. Por quê? Porque ele era fiel à proclamação da palavra do Senhor. Mas quem acabou defendendo Jeremias e livrando Jeremias da morte? Os líderes políticos. Os príncipes e os anciãos se levantaram e disseram: este homem não é réu de morte. Porque o que ele está falando, outro profeta que veio antes dele, chamado Miqueias, também já havia falado. E ele havia dito que Jerusalém seria destruída. Mas o que houve? Vocês acham que o povo tentou matar Miqueias? Não. O povo se arrependeu, e o rei da época, que era o rei Ezequias, se arrependeu, e Deus não só não destruiu Jerusalém, como também destruiu os inimigos de Jerusalém naquela época, e a cidade permaneceu. Então, como que nós hoje, ouvindo a mesma mensagem, vamos matar um profeta de Deus? Que Deus nos livre de derramar sangue inocente. E assim Jeremias foi poupado de ser morto. Mas Jeremias não foi o único que proclamou essa mensagem. Outro profeta, ao final do capítulo 26, vai dizer, um profeta chamado Urias, proclamou a mesma mensagem. Mas aí o perverso rei Jeoaquim, filho do bom rei Josias, este rei não gostou da mensagem e procurou matar esse profeta. O profeta fugiu para o Egito. O rei mandou homens dele lá no Egito para sequestrar esse profeta, trazê-lo até Jerusalém e o matou. E jogou ele numa cova comum. Ele não teve um sepultamento decente. Isso aconteceu com um profeta enviado da parte de Deus que proclamou a sua palavra.
Portanto, a verdadeira profecia, ela pode muitas vezes ser perigosa. A vida de Jeremias e a vida do profeta Urias são a prova disso. Mas então nós temos os capítulos 27 e 28, e a nossa terceira e última parte da nossa mensagem, que nos dá uma outra ilustração do conflito entre o falso e o verdadeiro profeta. Deus manda uma mensagem para Jeremias e diz o seguinte: no princípio do ano do reinado de Zedequias, Zedequias foi o rei que sucedeu o perverso Jeoaquim, que era o rei quando Jeremias fez aquele discurso no templo. Agora veio um novo rei, que é Zedequias, que é tio do filho de Jeoaquim, porque o que aconteceu? Os babilônicos vieram contra a cidade. Eles cercaram a cidade de Jerusalém e, nesse cerco, o rei perverso Jeoaquim morreu. E aí o seu filho, Joaquim, foi colocado no seu lugar. Só que o seu filho se entregou aos babilônicos porque ele viu que não tinha como resistir àquele cerco. E ele foi levado para o cativeiro, junto com a família real e com vários nobres da cidade, os artesãos, os principais cidadãos de Jerusalém, foram todos levados para o cativeiro na Babilônia. Mas a cidade foi poupada. E o rei de Babilônia, Nabucodonosor, colocou o tio desse Joaquim, que foi levado para o cativeiro, como um rei fantoche ali sobre Jerusalém. E esse rei fantoche se chamava Zedequias. Ele também era filho de Josias, que foi um rei bom, mas ele também não seguia os caminhos do Senhor. E essa história ela acontece quando então Zedequias era rei de Jerusalém, ele já estava há 4 anos no poder. Então nós estamos ali com Jerusalém, a cidade, e boa parte do povo já havia sido deportada para a Babilônia e estava lá. E não só boa parte do povo, como vários utensílios do templo de ouro e prata haviam sido já levados para a Babilônia. E aí então a palavra de Deus vem sobre Jeremias e ele profetiza a respeito desses acontecimentos, sobre o que nós vamos fazer agora. Devemos permanecer aqui sujeitos ao domínio babilônico ou devemos nos rebelar? E a palavra de Deus veio a Jeremias no seguinte sentido: veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias: assim me disse o Senhor, faze correias e canzis e põe-nas no pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio de mensageiros, que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direi a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido. E eu os dou àquele a quem for justo. Agora, eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também chegue a sua vez da sua própria terra, quando então muitas nações e grandes reis o fizerem escravos. A mensagem que Jeremias recebeu da parte do Senhor é uma mensagem bem instrutiva e ilustrativa. Deus disse para ele fazer um jugo. Sabe, o jugo era que os bois se colocavam um jugo de madeira sobre o pescoço dos bois para que eles então conduzissem o arado para arar o campo. E assim, com a força dos bois que carregavam aquele jugo de madeira, e o campo ia sendo arado. É evidente que o jugo ele servia para quê? Para controlar o boi e impedir que ele se rebelasse e saísse do caminho. Então, aquele jugo controlava o boi e fazia com que o boi trabalhasse para o agricultor. E Deus disse para Jeremias: faz um jugo de madeira e tu mesmo vai usar esse jugo. E com isso tu vai ilustrar a verdade de que o rei da Babilônia é como esse agricultor e todos os povos e todas as nações têm que usar esse jugo e servir o rei da Babilônia. Por quê? Porque eu constituí ele como rei sobre todas as nações dessa região. Então, tem vários reis que vieram aqui em Jerusalém para conversar com Zedequias, para armar uma conspiração, uma rebelião contra a Babilônia. Mas tu vai até lá, leva esse jugo e faz um jugo para eles também, e entrega para esses mensageiros, desses reis dessas nações, dos filisteus, dos amonitas, dos moabitas, de Tiro, de Sidom, entrega para eles uma cópia, cada um vai ter o seu jugo e diz para eles: assim diz o Senhor, o Criador de todas as coisas, eu dei o domínio para Nabucodonosor, então não se rebelem contra ele, sujeitem-se à liderança dele, e se vocês não se sujeitarem à liderança dele, vocês serão destruídos. Mas por que vocês seriam destruídos? Ouçam a palavra de Deus, obedeçam essa palavra, não se rebelem. Haverá um tempo que eu julgarei o rei da Babilônia e eu destruirei ele, porque eu, o Senhor, sou soberano sobre toda a terra. Mas agora, nesse momento, vocês devem se submeter. Agora pensem, meus irmãos, que mensagem impopular é essa? Todo mundo querendo liberdade, libertação, revolução,
E Jeremias vai dizer, não, vocês têm que se submeter. É óbvio que a mensagem de Jeremias era altamente impopular. Jeremias era considerado um colaboracionista, um entreguista. Não, olha lá, o cara está dizendo para a gente, não, nós temos que nos rebelar contra a Babilônia. Jeremias atentava contra o nacionalismo judaico. Os nacionalistas estavam ali, não, liberdade, nossa nação, nós somos o povo do Senhor, Deus vai nos dar a vitória, Deus vai nos libertar, Deus é conosco. E Jeremias diz, não, Deus não é com vocês. Esse nacionalismo de vocês ignora o fato de que o que está acontecendo com Judá é castigo da parte de Deus. É castigo, é um tempo de juízo. Então aceitem esse castigo e não se rebelem contra ele. Vocês estão sendo castigados. Não venham com esse ufanismo nacionalista de querer libertação, porque eu não estou com vocês. Então Deus inclusive fala, e ele fala, se alguma nação e reino não serviram mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, fome e peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. E o profeta inclusive se dirige ao rei de Judá e diz, falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas essas palavras, dizendo, metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e o seu povo e vivereis. Por que morrerás tu e o teu povo, a espada, fome e peste, como o Senhor disse, com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia? Não deis ouvido às palavras dos profetas que vos dizem, não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Porque eu não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizem. Então aqui nós temos o alerta, Jeremias, não acreditem, você está dizendo, não acreditem, eu não enviei eles são falsos profetas, eles vão destruir essa nação, se vocês seguirem eles, Zedequias, tu vai destruir essa nação, não ouçam esses falsos profetas. Hoje nós podemos dizer, não ouçam esses filhos do diabo, não ouçam, porque eles vão levar o povo à destruição. E mais ainda, Jeremias vai dizer, eu sei que tem pessoas dizendo que os utensílios que Nabucodonosor levou lá para Babilônia, e as pessoas que ele levou cativo, tem pessoas que estão profetizando, dizendo que elas já vão voltar, que a vitória está chegando, a vitória está vindo, eles vão voltar, os utensílios vão voltar para o templo do Senhor. Não vão voltar. O cativeiro recém começou, ele vai durar muito tempo. Então, Jeremias fala para os sacerdotes, os utensílios que Deus levou, eles não vão levar. Agora ele diz, se vocês, ele fala para os profetas inclusive, se são profetas, e se a palavra do Senhor está com vocês, então orem ao Senhor dos Exércitos para que os utensílios que ainda estão aqui no templo em Jerusalém, eles não sejam levados para a Babilônia. Porque aqui nós temos várias colunas, suportes e vários utensílios que ficaram na cidade. Mas esses utensílios que ficaram aqui, eles serão levados para a Babilônia e ficarão lá até o dia que eu atentar para eles, diz o Senhor. Orem para que não sejam levados, de repente talvez Deus possa ter misericórdia. Mas não fiquem dizendo que o que já foi levado vai voltar, porque não vai voltar. E aí o que acontece? Jeremias prega isso por alguns meses, e aí um falso profeta resolve confrontá-lo. Capítulo 28. Um falso profeta chamado Ananias. No mesmo ano, alguns meses depois, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isso é, no ano 4º do reinado de Zedequias, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia, e dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia. E também Jeconias, ou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ele afronta Jeremias e proclama uma mensagem contrária ao que Jeremias estava falando. Então Jeremias responde, e aqui os estudiosos divergem entre si se Jeremias falou com sinceridade ou se falou com ironia ao profeta. Eu acredito que ele falou com ironia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. E disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém, amém, assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste. Torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor. Mas ouve agora essa palavra que eu falo a ti e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra as muitas terras e grandes reinos.
O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, e de fato enviado do Senhor. Ele está dizendo para Ananias, ele disse, olha, já que está dizendo que vai tudo ficar bem, então assim, só quando tudo ficar bem é que nós vamos saber que a tua mensagem é verdadeira, tá? Porque antigamente, sempre eles anunciavam que se não houvesse arrependimento haveria juízo. Mas já que está dizendo que vai ter paz, se acontecer o que tu está dizendo, aí então é um profeta verdadeiro. Se não acontecer, é falso. Jeremias ainda está dando um certo benefício da dúvida. Ele não quer briga com Ananias naquele momento e ele só fala isso. Vamos esperar para ver se cumpre a tua profecia, tá? Só que aí o que Ananias faz? Ananias arrogante, achando que ele tem a palavra de Deus, né? Achando que Deus mandou ele, uma postura extremamente arrogante, ele faz o seguinte: o profeta Ananias tomou os canzis, porque Jeremias estava simbolicamente ainda com aquele jugo no pescoço, pregando para o povo, ilustrando a verdade da servidão sobre a Babilônia, pregando com aquele negócio no pescoço. Aí Ananias então foi lá e pegou aquele jugo na frente de todo mundo, jogou no chão e quebrou aquele jugo e diz: desse modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o pescoço de todas as nações. Ele quebrou o jugo. Ele quis humilhar Jeremias para mostrar que ele estava certo e ainda profetizou um tempo ainda, daqui a 2 anos, ó, anota aí, 2 anos. O cativeiro da elite do rei Joaquim recém tinha começado. Ele disse, em 2 anos eles vão voltar. Tudo vai voltar. E eu vou quebrar o jugo da Babilônia e todas as nações vão ser libertas dessa opressão. E Jeremias não confrontou e foi para casa. Não quis briga, foi para casa. Só que quando ele chegou em casa, verso 12 vai dizer, depois que Ananias o profeta quebrou os canzins sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor dizendo, vai e fala a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro eu pus sobre o pescoço de todas as nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. E disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste com esse povo confiasse em mentiras, pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. No 5º mês, ele estava arrogantemente pregando que estava acabando a opressão da Babilônia. E ele confronta Jeremias e quebra o jugo que Jeremias usava por ordem de Deus. E depois disso, Jeremias então diz, porque tu está profetizando rebeldia, tu vai morrer esse ano. E pregando rebeldia contra o povo, te rebelando contra o Senhor, esse ano tu morre. 2 meses depois, o profeta Ananias faleceu. E essa história nos ilustra, portanto, o fato de que Deus está contra os falsos profetas. Deus está contra esses profetas que profetizam sem terem sido enviados. Aquele discurso do capítulo 23 é aqui ilustrado com aquilo que acontecerá. E evidentemente que Ananias não era o único, havia muitos outros falsos profetas. Todos esses foram ou mortos ou escravizados pelo rei da Babilônia e levados para o cativeiro depois. Porque com Deus não se brinca e com a profecia, portanto, não se brinca. E assim eu quero encerrar essa mensagem trazendo aqui três importantes aplicações dessa mensagem, dessas passagens e dessas histórias duríssimas de Jeremias contra aqueles que profetizam em mentiras em nome do Senhor. A primeira das aplicações para nós, igreja, é, em primeiro lugar, pare de buscar falsos profetas para justificar os desejos enganosos do seu coração. O mal do nosso tempo, eu falei isso na introdução da nossa mensagem, é que as pessoas elas estão sempre em busca de uma mensagem específica para ela, para a vida dela, para as escolhas que ela tem que tomar. Ela não tem sabedoria de buscar na palavra de Deus ou num aconselhamento com algum irmão piedoso e com base na palavra de Deus, algum conselho para que ela possa tomar as suas decisões e assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Ela quer que alguém místico vá lá e diga o que ela tem que fazer. E assim ela pode dizer, inclusive, que a culpa foi ou do falso profeta, se a profecia foi falsa, ou que, na verdade, foi vontade de Deus que aconteceu. E é uma característica, né, do povo brasileiro, esse misticismo de buscar. Vejam, a gente, muitas vezes o povo evangélico brasileiro, ele debocha, né, o pessoal aquele da Umbanda, o pessoal católico, lá com aqueles misticismos, com aqueles santos, com aquelas coisas, aquele pessoal lá que vai lá na cartomante e tal.
Só que eles não se dão conta, muitas vezes, que eles pegam e fazem a mesma coisa, só que usam a figura do profeta. Em vez da cartomante, ele procura um profeta. Ele batiza uma prática pagã e traz ela para dentro da igreja. E ele chama essa pessoa de profeta que fala em nome de Deus. E a mesma coisa que ele procuraria lá numa cartomante, ele vem procurar em alguém que se diga profeta para dizer o que ele tem que fazer, o que vai acontecer no futuro. Mas, meus irmãos, isso é muito perigoso. Porque se Deus não enviou a pessoa, ela não tem uma mensagem sobrenatural que vai dizer exatamente o que tu deve fazer, que cor de roupa tu deve usar, qual o trabalho que tu deve escolher, ou com quem tu vai casar, ou onde tu vai morar, ou qual trabalho tu vai aceitar. E sim, às vezes pode acontecer sim de Deus nos direcionar, de Deus nos trazer uma palavra específica. Isso pode acontecer? Pode, e nós não podemos descartar isso. Mas nós temos uma cultura de ficar buscando essas coisas, nós estamos iguais às pessoas que buscavam lá necromante, cartomante, que vão no terreiro de Umbanda procurar alguma orientação, alguma coisa concreta. E quando fazemos isso, nós vamos, a verdade é quem procura acha. E se nós temos vontade de fazer uma coisa e queremos que alguém vá lá e batize a nossa decisão, abençoe a nossa decisão, nós vamos encontrar alguém que vai batizar a nossa decisão. Nós vamos encontrar alguém que vai dizer que está bom. Nós vamos encontrar alguém que vai dizer que está ótimo tu se separar, porque Deus tem planos maravilhosos com teu amante. Vai ter algum falso profeta, filho do diabo, para dizer isso. E nós sabemos uma história recente que aconteceu há muito tempo atrás nesse sentido. Agora, uma característica da falsa profecia é essa: ela contraria a verdade revelada de Deus para justificar um pecado nosso que nós desejamos praticar. Essa é a característica máxima da falsa profecia. Então, não se iludam com falsos profetas. Não fiquem procurando justificativa para o pecado de vocês por meio de falsos profetas. Tenham cuidado com isso, porque quem procura acha. E quem quer justificativa para o pecado sempre vai encontrar alguém que fale em nome de Deus para justificar aquilo que vocês estão fazendo de errado. Mas ao invés de procurar justificativa para os erros de vocês, para os pecados de vocês, para os desejos perversos do coração, procurem ver o que a palavra de Deus nos diz. Procurem viver de acordo com os princípios que a palavra de Deus revelada por profetas verdadeiros nos trouxe. A segunda aplicação. Aprendemos isso da mensagem de Jeremias. Entenda que não há paz com Deus, não há prosperidade sem arrependimento e sem mudança de vida. Não há. Não adianta, não importa o quanto profetizem sobre a tua vida bênçãos e maravilhas, sem arrependimento e mudança de vida não haverá transformação. Você precisa, antes de tudo, se arrepender, se desviar dos seus maus caminhos. A mensagem do Evangelho ela vem e ela alcança aquele que está contrito e abatido de espírito, aquele que reconhece seu pecado e se arrepende. Para esse há gloriosa salvação e bênção sem fim. Mas não adianta nós pensarmos que vai ficar tudo bem, e aqui eu estou vindo na igreja, estou participando aqui, estou no templo do Senhor, estou cantando, estou contribuindo, estou dando oferta, dízimo, estou sendo uma pessoa mais ou menos boa. Não, se você não se arrepender, não mudar dos seus rumos que estão conduzindo para a perdição, você não receberá a bênção de Deus. O profeta Jeremias é muito claro a respeito disso. Não se agarre a falsos ensinamentos. Cuidado com aquelas falsas teologias que colocam um caminho muito amplo, muito fácil de alcançar para chegar ao reino de Deus. A palavra de Deus nos conclama, portanto, ao arrependimento e nos conclama à mudança de vida. Essa era a mensagem do profeta Jeremias para o povo de Judá e era a mensagem que foi rejeitada. E o fim, portanto, da nação de Judá e da cidade de Jerusalém foi a destruição. Por fim, a terceira e última aplicação, e eu não poderia deixar de fazê-la. Jeremias foi um profeta verdadeiro que se opôs aos falsos profetas do seu tempo. Proclamou a palavra de Deus com fidelidade. Pagou um alto preço por isso, ainda que não chegou a pagar com a sua vida. Mas Jeremias não é o maior de todos os profetas. Nós sabemos quem é, e o maior de todos os profetas é Jesus Cristo. Inclusive, os discípulos, antes de saberem quem ele realmente era, o chamavam de o profeta. Mas Jesus é sim o grande e o maior de todos os profetas, mas ele é muito mais do que um profeta. Ele é o próprio Filho de Deus. Mas a verdade é que a verdadeira profecia nós encontramos em Jesus Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. E Jesus Cristo revelou Deus, revelou a vontade de Deus para nós e trouxe também grande salvação. É em Cristo, portanto, que nós temos a palavra de Deus revelada para nós. Jesus Cristo é o guia suficiente para a nossa vida. E a palavra de Deus, por meio de Cristo, é suficiente para nos salvar. Nele nós encontramos gloriosa e eterna salvação. É, portanto,
nas Escrituras que nos revelam a Cristo, ou seja, a Escritura enquanto revelação de Jesus Cristo, que nós vamos encontrar a salvação e vamos encontrar a guia e orientação para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa nação, para as escolhas que precisamos fazer. E como igreja, aqui pensando coletivamente, até porque Jeremias se opôs a profetas que coletivamente induziam o povo inteiro ao erro, como igreja nós temos que atentar para Cristo. É Jesus Cristo e a sua palavra que guia as decisões da igreja. Para onde ela deve ir, o que ela deve fazer, como evangelizar, qual a sua vontade, qual a sua missão neste mundo. Uma missão que transcende muito além questões políticas ou sociais do tempo que nós vivenciamos. Portanto, olhe para Cristo, siga Cristo, aceite a Cristo, viva para Cristo, porque Ele é o profeta verdadeiro que vai dar toda a orientação que você precise. Procure isso diariamente na sua palavra. Medite na palavra, medite na vida de Jesus Cristo. Pode parecer, num primeiro momento, um tanto abstrato, mas a verdade é que se meditarmos nessa palavra, ela vai impactar a nossa mente e o nosso coração e vai nos levar, portanto, a fugirmos daquele auto-engano que muitas vezes o nosso coração tenta nos impor. A palavra de Deus que revela Cristo nos livra de um coração pecaminoso, de um coração enganoso, coração esse que muitas vezes enganava esses profetas que não haviam sido enviados por Deus. Que o Senhor, portanto, nos livre e nos guarde do falso ensino, da falsa profecia e nos conduza pelo caminho correto, pelo caminho verdadeiro que está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra que em muitos momentos ela é dura, porque ela confronta o nosso pecado, confronta o nosso coração pecaminoso, confronta os nossos desejos. Ela traz mensagens que são muitas vezes altamente impopulares. Mas, Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo derramado em nossos corações fortaleça as nossas convicções de ouvir a Tua palavra e tão somente a Tua palavra. Que não venhamos ouvir enganos, Senhor, de pessoas que dizem, muitas vezes, de uma maneira arrogante, que foram enviadas por Ti, mas não foram, Senhor. Que possamos discernir entre verdadeiros e falsos profetas, e que aqueles verdadeiros profetas que têm ainda hoje uma mensagem da Tua parte, uma mensagem que condiz com aquilo que Tu revelou na Tua Escritura, que possamos aceitá-la, que possamos segui-la, mas que possamos rejeitar também todos aqueles que manipulam e que contam mentiras e que, portanto, fortalecem o coração pecaminoso do Teu povo, Senhor. A esse possamos rejeitar, a esse, Senhor, não venhamos a seguir, mas que possamos seguir firmemente e com fidelidade Teu Filho Jesus Cristo, nos alegrarmos na salvação, nos alegrarmos na orientação que Ele nos dá por meio da Tua palavra, para que assim permaneçamos fiéis a Ti e aos Teus caminhos, até o fim das nossas vidas ou até a Tua vinda gloriosa. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.